O mais recente relatório mundial sobre drogas, divulgado pela ONU neste ano de 2025, mostra que na última década houve um aumento de 184% no plantio de cocaína nos três maiores produtores: Bolívia, Colômbia e Peru. Três países que fazem fronteira com o Brasil, que, por sua vez, já é o segundo maior consumidor mundial dessa droga e se transformou também num hub de distribuição. Logo, um hub para toda a atuação do narcotráfico. Enfrentar esse crime organizado passa, entre outros fatores, por uma atuação e um combate mais efetivo nas regiões de fronteira. Quais são os gargalos e o que é possível fazer por lá? É o tema que a gente vai abordar hoje aqui no Dois Pontos. Eu sou Rosiane Kennedy e apresento agora para vocês o nosso repórter setorista e os nossos convidados. Ítalo Lorré, da editoria de Metrópole, muito bem-vindo uma vez mais. Obrigado, Rosiane. Prazer estar aqui. E nossos entrevistados de hoje apresento para vocês agora. Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito bem-vinda. Obrigada, Rosiane. Obrigada, meus companheiros aqui. E conosco também Gabriel Funari, que é pesquisador da Iniciativa Global contra o Crime Organizado e Transnacional. Muito bem-vindo. Obrigado, Rosiane. A pergunta, a princípio, é essa mesmo. Se todos já sabem que a droga entra no Brasil pelas fronteiras, não é um fato de produção brasileira, é principalmente pelas fronteiras, por que que a gente não consegue vencer esse narcotráfico desde a entrada? Olha, Rosiane, eu diria que esse é um desafio de várias nações, né? Se a gente for pensar hoje todo o debate nos Estados Unidos, né, e o Trump com a fronteira com o México, que é uma fronteira seca, os Estados Unidos não têm conseguido controlar, né, tanto a entrada de imigrantes quanto de ilícitos. No caso brasileiro, quando a gente está falando, né, eu vou puxar um pouco essa análise para a Amazônia, que é esse relatório que a gente divulgou no Fórum Brasileiro de Segurança Pública recentemente, nós estamos falando de uma fronteira, né, com uma extensão imensa, que é toda entrecortada por rios e florestas. Nós não temos capacidade institucional urgente suficiente que dê conta de fazer essa fiscalização. De um lado, pensando na União, Forças Armadas e polícias federais, de outro, as polícias estaduais que normalmente, na verdade, são aquelas que mais estão no território, porque consegue ainda ter um efetivo que você vai distribuindo por essas cidades que ficam nessas regiões. Por outro lado, a gente tem esse desafio, que como é uma fronteira que é toda entrecortada por rios e florestas, se a gente for pensar essa importante rota, né, uma das duas grandes rotas é essa rota dos Solimões, que é na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru, é a região ali do Vale do Javari, né, que a gente tem a maior quantidade de povos isolados do mundo, que a gente tem uma riqueza do ponto de vista de biodiversidade, mas que representa um enorme desafio para o Estado fiscalizar. Então, eu diria que falta gente, mas eu acho que mesmo que a gente tenha mais gente trabalhando, ainda assim vai ser um enorme desafio logístico, porque se você for pensar como essa droga entra e como ela vai sendo, né, os rios eles se tornam corredores, né, para essa logística, para esse transporte da droga. E fazer esse controle nos rios é muito difícil. Nós temos experiências importantes de sucesso que precisam ganhar escala, que fazem, né, que buscam fazer essa fiscalização, mas ainda assim é muito desafiador. Eu acho que o Gabriel vai ter bastante a acrescentar sobre isso também. Acho que é um desafio pensar o mercado meio que dita o ritmo, né? E o crime organizado está sempre se adaptando às demandas do mercado, né? O objetivo é que o produto chegue no consumidor. E isso de fronteiras, né? Na Amazônia a gente está falando de centenas de quilômetros de fronteira, né? O crime organizado vai achar maneiras de passar pela fronteira e levar esse produto para o mercado, né? Então, quando a gente fala da Rota Solimões na Amazônia hoje em dia, eu acho que esse termo ajuda a gente a pensar conceitualmente esse sistema de escoamento, né, de produtos pela Amazônia brasileira, né? Mas o fato é que não existe uma rota mais, né? Acho que a Rota dos Solimões, historicamente, foi o jeito que a cocaína entrava no Brasil. Mas hoje em dia, a gente tem entrada pelo Riça, pelo Alto Rio Negro, a gente tem cocaína que está entrando pela Venezuela com a fronteira de Roraima, né? E de lá vem por Manaus por via aérea e por lá escoado via barco, né? E hoje em dia tem até pelas Guianas, a gente está vendo cada vez mais cocaína entrando pela Guiana Francesa, pela fronteira com o Amapá, para ser exportado ali pelo Porto de Santana, né? Então,
a gente tá falando de rotas, né? E rotas multimodais, né? Vias aéreas e pelos rios também, né? Então é um desafio a gente pensar, eu concordo com a Samira, que não tem como a gente fechar a fronteira, né? E a gente conseguir, logisticamente, impedir isso, né? O que a gente pode com inteligência, tentar rastrear, né? Onde é que o crime está indo. Que se o crime está sempre se adaptando e se inovando nas rotas, né? A gente tem que captar, ter inteligência para entender como isso está funcionando e tentar, na ponta, ou mesmo nessas zonas fronteiriças, tentar impedir, né? Mas é um desafio constante. Estudo recente do Fórum Brasileiro aponta, então, que, para seguir falando da Amazônia, pelo menos 17 facções hoje estão ativas na região da Amazônia Legal. E a gente escuta falar que por lá o Comando Vermelho ele exerce um status de hegemonia, digamos assim. E ao mesmo tempo o PCC teria se consolidado, principalmente depois da morte do Jorge Rafah em 2016, na chamada Rota Caipira ali, na fronteira do Brasil com Paraguai e Bolívia. Só para a gente entender esse mapa do crime organizado hoje na região de fronteira, em que momento que a gente está hoje, assim? Olha, Ítalo, esse último levantamento que a gente divulgou agora sobre, né, as facções na região da Amazônia mostra uma redução do número de facções atuando localmente e uma difusão, especialmente do Comando Vermelho. Então, se ao longo dos anos o PCC manteve mais ou menos um controle sobre os mesmos territórios, que são cidades que são muito estratégicas, né? Se a gente for pensar portas de entrada e de saída, no Mato Grosso, no Amazonas e no Amapá, né, seja para chegar a cocaína e outras drogas no Brasil, seja para exportar, é uma preocupação mais com esse tráfico transnacional. A gente até tem uma apreensão que me parece que é muito interessante da gente pensar esse modus operandi do PCC hoje, porque eles têm, por exemplo, uma preocupação muito grande com o Mato Grosso, que é um estado que o Comando Vermelho está avançando muito, e aí eles até começaram a atuar em parceria com a Tropa do Castelar, que é uma dissidência do Comando Vermelho local, então eles vão apoiando logisticamente com armamento, essa facção, que acaba funcionando como uma espécie de resistência em cidades que o PCC entende que são importantes para ele escoar essa droga. E tem uma apreensão recente que foi feita pela Marinha Portuguesa, na região dos Açores, que eram 6 toneladas de cocaína que saiu de Macapá num submersível, né, numa espécie de submarino. Então, acho que isso mostra um pouco acho que a ousadia, né, da gente pensar isso num submersível com 5 pessoas, eram 3 brasileiros que foram presos nos Açores, mas que é um pouco essa lógica mais estratégica que o PCC vê na região. No caso do Comando Vermelho, o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi, por um lado, consolidação dessa principal rota que é a dos Solimões, e aí isso até faz com que o PCC busque outros modais, né? Então passa a usar helicópteros para conseguir transportar essa droga, porque os rios, né, é um domínio mesmo do Comando Vermelho. Mas a gente lembrando, né, pensando no modelo de negócio, enquanto o PCC é uma facção que está muito preocupada com o atacado, o Comando Vermelho vive do varejo, né? Então ele começa a se interiorizar e se difundir para essas cidades no meio da floresta, no interior mesmo. Então, aqui, segundo o nosso levantamento, em 2023, o Comando Vermelho tinha influência em 128 municípios da Amazônia, e 2 anos depois, agora em 2025, já eram 286 cidades sob influência do Comando Vermelho. Porque como ele funciona um pouco como franquia e ele ganha muito dinheiro com o varejo, o domínio dessas cidades é muito importante, estratégico. E aí isso tem a ver não só com a rota em si, né, mas também com essa consolidação desses mercados, e é um enorme desafio se a gente for pensar para quem está no território, né, o que isso significa cada vez mais para você ter nessas cidades muito afastadas de centros urbanos uma presença tão significativa do crime. E algo que torna a situação um tanto mais complexa, a gente passar para o Gabriel, é que a entrega dessa droga por meio das fronteiras não necessariamente acontece por membros das facções, né? São formadas espécies, pelo que os pesquisadores, vocês pesquisadores nos falam, espécies de consórcios do crime ali para fazer essa entrega, e há o envolvimento inclusive com outras modalidades ali, como garimpo, pesca ilegal. Se você puder explicar um pouco melhor isso, por favor. É complexo, que é importante ressaltar também que não são só as facções que estão envolvidas no tráfico internacional de cocaína pela Amazônia, né? O mercado está basicamente aberto para qualquer pessoa ali, né? E tem um histórico ali na região, desde os anos 80, ali em Tabatinga, de ser um grande corredor
de cocaína, né? E aí você tem desde agentes individuais que querem ganhar dinheiro com isso, até as redes criminosas locais, né? E alguns grupos estrangeiros que atuam no atacado justamente para comprar cocaína ali mais perto da zona de produção possível, aonde é muito mais barato, né? Então a cocaína chega aqui na fronteira na Amazônia em volta de $1.000 por quilo, né? Um pouco, o preço varia um pouco, né? Mas mais ou menos chega a isso. E é vendida na Europa a 50, 70 mil dólares, né? Por quilo. Então o lucro é muito alto e vale muito mais a pena você comprar na zona de produção, né? Então se complexifica por causa disso, né? Mas isso que a Samira trouxe, que o fórum traz muito bem, esse mapeamento da expansão das facções pela Amazônia, sai justamente de poder controlar, né? Poder comprar a droga mais barato, né? Perto da zona de produção, e também poder diversificar, né? Poder não só depender do tráfico de drogas como sua principal fonte de renda. O que a gente vê com o Comando Vermelho na Amazônia hoje em dia é muito isso, né? Eles não estão mais envolvidos apenas no tráfico de drogas pela região. No Vale do Javari você tem um ecossistema ali de tráfico de animais, principalmente do pirarucu, muito forte, né? E o Comando Vermelho tem se expandindo ali na região, zonas de cultivo de coca ali, né? E refinando coca nessas plantações que eles criaram ali no Javari, desmatando a floresta. E nas proximidades ali dessas plantações você tem as zonas de cultivo do pirarucu também, né? Então fica muito conveniente para o Comando Vermelho, primeiro, alimentar os trabalhadores dessas plantações com a proteína do pirarucu e vender o pirarucu no mercado internacional e trazer a cocaína nas mesmas embarcações que o pirarucu. Tem uma conveniência logística ali, né? Você pode usar as mesmas rotas, os mesmos meios de escoar esses produtos e ganhar dinheiro de diversas formas. E aí a tecnologia, nesse momento, a tecnologia que vem para ajudar em tantos outros fatores, como em tudo, né, termina se expandindo no crime também. De que forma vocês já mapeiam que a tecnologia, o avanço da tecnologia está sendo usado nessa região para esse tipo de crime? Não, com certeza. A gente viu um caso recente, até quando o Ítalo esteve, acho que, né, na região ali da Tríplice Fronteira, em agosto, no encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma das maiores apreensões que as polícias do Amazonas já fizeram foram numa aldeia ali na região do Vale do Javari, em que mais de 6 toneladas de pasta base de cocaína estavam armazenadas. E quando os policiais chegaram nessa região, era uma aldeia, né? Depois que você ultrapassava ali toda aquela região de rio, eram mais 20 quilômetros mata dentro, né? Então era bem no meio da floresta essa aldeia. Tinha uma Starlink que os traficantes utilizavam para se comunicar, então estava ali num regime de baixa do rio, então acho que isso é uma coisa importante também quando a gente fala da Amazônia, né? Então você tem que respeitar a natureza. Então se o rio baixou, você tem que esperar ele voltar a subir para poder transportar. E isso impõe muitos desafios logísticos, então cada vez mais o próprio tráfico utilizando dessas tecnologias emergentes para poder se comunicar e facilitar a sua locomoção no território, mas isso também com um enorme impacto para quem vive nessa região, né? Porque quem está ali na aldeia, chegam homens armados, né, fortemente armados, para armazenar cocaína nessa aldeia, o que os indígenas podem fazer diante disso? E essa história eu trago porque quando os policiais chegam e eles constatam que tem toda aquela droga ali, eles utilizam a Starlink dos criminosos para conseguir se comunicar com a secretaria em Manaus, mandando os vídeos e as fotos e mostrando um pouco né, da situação ali. Então era uma apreensão muito grande, que inclusive colocava um desafio para eles logístico, né? Como é que você tira do meio aqui da floresta essas 6 toneladas de cocaína? Então eu acho que tem isso, né? Ao mesmo tempo que tem uma tecnologia que vem para conectar todo mundo e tornar possível, né, que essas distâncias sejam até menores a partir dessa comunicação, né, se a gente for pensar essas comunidades ribeirinhas que estão muito afastadas de onde estão as unidades estatais, né, seja a polícia, sejam outros órgãos do Estado. Por outro lado, o tráfico também percebe isso e tem utilizado para que isso facilite a sua vida, né? E em relação a um ponto que vocês botaram aqui, que é sobre esse varejo, né? O Ítalo trouxe os dados aí também. De que forma isso está se expandindo em termos de mini cracolândias? Porque se é um consumo, se é o varejo, a gente vê as cracolândias país e mundo afora, mas em termos de região
norte, nessa área que tem sido mais tomada É, por esse narcotráfico. o grande desafio da Amazônia atualmente é justamente o que a Samira trouxe também, que nas pequenas e médias cidades você tem um grande aumento de consumo de drogas, né? Justamente porque o fluxo e a escala do tráfico de drogas na região tem se aumentado muito nos últimos 10, 15 anos, né? Então isso preocupa muito. Você vê em Tabatinga, você vê na zona portuária ali, droga sendo consumida a céu aberto, assim. E é uma novidade na região, né? É algo que as grandes cidades aqui do Sudeste lidam há décadas, né? Na Amazônia é um fenômeno relativamente novo, né? E muito ameaçador, né? Para todas as dinâmicas sociais relacionadas com as comunidades indígenas também. Mas eu sei que o fórum tá olhando mais para isso. Você comentou de Tabatinga, e ali a gente tem, né, uma aldeia integrada, né, uma aldeia indígena urbanizada na região de Tabatinga, em que a gente observou, por exemplo, isso, né, um grande consumo de oxi. A gente já tem, né, um problema, acho que histórico nessas aldeias indígenas com a chegada do álcool, porque, né, os indígenas estavam acostumados a consumir álcool a partir, né, do que eles produziam das próprias plantas, né, da mandioca. Então, uma coisa é o indígena que consome uma bebida a partir de uma planta que ele mesmo produz. Outra coisa é esse álcool que chega, né, industrializado. Então, cada vez mais, né, acho que para além dessa dinâmica nas cidades, da formação dessas mini cracolândias, do consumo de crack, mas principalmente de oxi, nós temos um problema de dependência química que começa a se espalhar por comunidades ribeirinhas e indígenas, que é um problemão e coloca outros desafios, né? Porque aí você começa a ter questões relacionadas, por exemplo, à violência doméstica, a conflitos interpessoais dentro das aldeias. Então, eu acho que quando a gente fala dessa expansão do narcotráfico na região, acho que não tem, eu acho que até quero ouvir o Gabriel sobre isso, mas né, um pouco que a gente tem debatido no fórum, assim, não tem uma solução mágica, né, uma carta que a gente vai tirar da cartola e que vai resolver, assim. A gente tem um quadro, um diagnóstico que o Brasil faz fronteira com os principais produtores de cocaína do mundo, para falar só de uma droga, né? Que nem é a mais consumida do mundo, mas que tem um valor ali, do ponto de vista, né? É uma commodity mesmo. Do ponto de vista geográfico, o Brasil é muito estratégico para esse tráfico. Do ponto de vista do consumo, o Gabriel falou aqui, né? Segundo maior consumidor do mundo. Então, assim, esse é o nosso diagnóstico, né? Então, isso a gente, é a nossa realidade, é com isso que a gente vai ter que lidar. A grande questão é como é que a gente reduz danos para as populações que ficam, né, no meio do caminho, que cada vez são mais afetadas. Então a gente está falando de uma droga que tem um nível de pureza muito maior e que começa também, né, a partir do consumo, né, da venda, mas principalmente do consumo, e pensando o que é essa adicção, gerar outros problemas sociais que muitas vezes essas comunidades não têm um instrumental para lidar, né? Seja a violência doméstica, seja esses conflitos interpessoais, então crescimento de homicídios em cidades nessas regiões. A gente tem, uma das coisas que a gente traz no relatório, por exemplo, são níveis, né, indicadores de violência sexual nas regiões de fronteira muito acima do que a gente encontra nas cidades, nas capitais e regiões metropolitanas. Não obstante a dificuldade de você fazer denúncia nesses locais, né? Então, isso que chama mais atenção, porque quando a gente fala, por exemplo, da violência sexual, a gente está falando que chega na polícia. Então, taxas muito elevadas de violência sexual, de outros, né? Vai criando outros dramas sociais que se sobrepõem e que vão colocando outros desafios para o Estado. E outra questão também do recrutamento, né? Recrutamento de jovens na região para trabalhar tanto na produção, no escoamento, né? No tráfico das mercadorias ilícitas, e com isso também ajudar no varejo, no consumo local também, né? Então você tem todo um ciclo vicioso ali. Esses jovens são presos, né? Daí vão para as prisões, onde eles ficam ainda mais integrados a cultura organizacional das facções, né? Daí saem das prisões ainda mais especializados, né? Tem todo esse ciclo, assim, que tá ajudando o crime a ser um grande vetor de mudanças sociais na Amazônia nesse momento, né? E aproveitando que vocês tocaram nesse ponto, no ano passado a gente teve recorde de apreensões de cocaína e skunk
em Pará e Amazonas, que são os dois principais estados ali nessa rota amazônica de escoamento da droga, né? Só que, ao mesmo tempo, as pesquisas recentes apontam que todos esses problemas eles têm se agravado na região. Hoje, quase metade das cidades da Amazônia Legal, elas contam com a presença ou com algum reflexo da presença do crime organizado por lá. Enfim, vocês já abordaram isso de forma mais sucinta, mas se a gente pudesse aprofundar, qual que é a importância de focar no combate ao crime organizado para além das medidas de segurança pública, assim, incrementando o aparato do Estado na região para atendimento de vítimas de violência sexual, por exemplo, e de outras modalidades ali? Se tem um reconhecimento, né, entre especialistas de segurança pública que no ostensivo a gente não vai resolver o problema totalmente, né? Então, não vai dar para prender todo o fluxo de cocaína que entra e sai pela Amazônia brasileira, né? A gente sabe que isso não é possível. E para combater as facções, você precisa de abordagens diferentes, né? Eu acho que tem alguns programas em escala menor que têm rendido alguns resultados promissores de tentar estabelecer treinamento para jovens, de vocação, né, para oferecer, né, oportunidades de emprego diferentes para jovens na região, para não ter esse atrativo, né, de trabalhar no tráfico. Tem questões de ajudar as comunidades indígenas a poder interagir com o sistema judicial, né, que é um desafio também na região. Muitas vezes se tem prisões de indígenas por engano, por causa de questões linguísticas e culturais, né? E o governo federal atualmente em Tabatinga está com o programa piloto de tentar ter um acompanhamento maior da Defensoria Pública, né? De indigenistas para tentar auxiliar indígenas que são presos, para ter um assessoramento jurídico um pouquinho mais específico, né? As demandas deles. Tem esse tipo de abordagem né, de economias alternativas que a gente de tentar chegar a esse problema, enfrentar esse problema, não só pelo policiamento ostensivo, né? O Fórum também tem esses casos de sucesso que vocês estão rastreando, né? A gente tem 2 desafios no Brasil, né? Um primeiro é que quando a gente vai para o debate de segurança pública, ele vai muito na lógica do policiamento ostensivo, né? Como se a apreensão de drogas em si fosse solucionar o problema, né? E quando a gente olha esse crescimento das apreensões, a gente está falando de um lado de produtividade da polícia, então eles estão trabalhando mais, mas a gente está falando principalmente de um reflexo do aumento da produção e do consumo, né? Então tá passando mais droga pelo Brasil, então as polícias estão trabalhando bastante e apreendendo essa droga. Mas a gente sabe, né, que o que se apreende ali, 2, 3% do que de fato vai circular, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então a gente também tem que ter clareza que isso, assim, é uma pontinha, né, uma fração importante desse trabalho, mas que a maior parte da droga ainda vai continuar circulando, né? E se a gente não trouxer alternativas para as populações que são impactadas, né, tanto por essa dinâmica do comércio, né, de ilícitos, né, drogas e outros ilícitos, mas também por essa expansão da criminalidade organizada que muda completamente a forma como as pessoas se relacionam nesses territórios, né? Então é isso, a gente não traz alternativas do ponto de vista econômico, né? A gente acabou de vir de uma COP no Brasil, então o mundo todo olhando para a Amazônia brasileira e discutindo como é que mantém a floresta em pé. E muito do que a gente tem falado a gente só vai conseguir manter a floresta em pé se a gente mantiver as pessoas que vivem na floresta e protegem a floresta também protegidas e seguras, né? Essa experiência que a gente mapeou da base fluvial no Marajó, que é uma área que sofre com muita influência, porque se a gente for pensar, parte dessa droga que entra via Alto Solimões, muito vai para o Pará, né? Seja para Belém, seja ali para a região do Marajó. A região do Marajó é uma região muito importante, não só para o tráfico internacional de drogas, mas também de pescado, de contrabando, né? Uma série. Amapá, por exemplo, sofre muito com a influência desse tráfico ali no Marajó. E uma comunidade muito impactada pela ausência do Estado. E aí eles instalam essa base fluvial nessa região do Marajó, que também tem uma espécie de entrocamento de rio, então é uma área estratégica para você conseguir mais ou menos fazer essas apreensões. Estão ali as polícias, a Receita Federal, o órgão do Estado, né, de assuntos agrários. E é muito curioso como ao longo dos meses, né,
além do crescimento vertiginoso de apreensões que não aconteciam naquela região, então isso acaba forçando os traficantes e outros criminosos a começar a fazer outros desvios, né? Então fazer trajetos mais longos. Então, meses depois, chega uma unidade de saúde, que era uma demanda histórica da população do Marajó ali naquela região, porque não tinha nenhum equipamento de saúde, e chega o equipamento de saúde porque os servidores públicos da saúde, então, se sentem seguros para poder atuar na região. Então, acho que isso é importante a gente falar também, né? Se a segurança não chega nesses territórios, como é que você vai ter outros equipamentos estatais que sejam capazes, né, tanto de atender a população local, mas também atuar de algum modo na prevenção e enfrentamento ao tráfico transnacional. Então, a gente precisa de todos esses atores juntos, não é só polícia, mas se a polícia não traz segurança, dificilmente você consegue colocar outros órgãos estatais nesses territórios. Eu vou puxar de volta aqui para essa questão do enfrentamento direto ao narcotráfico, porque, sem sombra de dúvidas, a gente tem que discutir questões sociais, a necessidade, é uma outra área, e tem que andar tudo junto ao mesmo tempo, e tem que se pensar em políticas de uma forma múltipla. Mas pensando, de fato, no combate ao narcotráfico, a gente acabou de ver uma operação no Rio de Janeiro, que terminou resultando em mais de 120 mortes. O Pará tinha vindo de uma sequência de operações também. Tem a operação aqui, que é do carbono oculto, em São Paulo. Então, a gente vê que tem uma expansão e me chama muita atenção quando você fala assim, aumentou o volume de apreensão, mas isso representa 2 para 3% do que circula. Então, a gente precisa de atuação ostensiva, sim. Aí eu chego num outro ponto de relatos que aí eu já ouvi, acho que o Ítalo já deve ter ouvido coisas e vocês mais ainda, de pessoas da própria Polícia Federal, que, por exemplo, coloca primeiro o efetivo, o tamanho que o Brasil e o tamanho da extensão da nossa fronteira. Acho que o efetivo é de pouco mais de 12 mil policiais federais. Quer dizer, para um país desse tamanho e com uma fronteira gigantesca, né? Só nessa parte do norte, a tríplice fronteira com entrada, ainda tem a parte do Paraguai também para virar esse hub de drogas. E ainda tem mais uma questão, que eu queria que vocês trouxessem de que forma isso pode impactar, ou vocês percebem que vem impactando. Dos relatos que eu ouço de policiais federais, por exemplo, é muito comum eles dizerem, quando são enviados para o norte, por exemplo, para a fronteira, são geralmente por 2 motivos. Ou é policial novato, recém chegou à corporação, então, quer dizer, ainda não tem uma experiência tão ampla, por mais que tenha feito todo um treinamento, ou é por punição. Eu já ouvi isso dos próprios policiais federais, né? De que forma isso impacta? Porque ou eu tenho um novato, ou eu tenho uma pessoa que está indo para lá por punição e, consequentemente, vai estar insatisfeita e com que grau de segurança para ele mesmo. Eu até faço essa questão. E que grau de segurança esse próprio policial federal tem? Queria que vocês falassem um pouco sobre essa situação dos policiais. Eu acho que esse desafio de capacidade humana é muito claro, né? Mas eu acho ao mesmo tempo complicado a gente... Eu não sei se aumentar o efetivo necessariamente é a solução, né? Eu acho que tem muito mais uma questão estratégica que as instituições estatais estão muito para trás do crime organizado, que é a articulação transnacional, justamente, né? E é poder cooperar com as agências dos outros países, né? Isso, na nossa região, na América do Sul, historicamente é algo que a gente tem tido muita dificuldade, né? Das polícias conseguirem trabalhar junto, fazer operações em conjunto, compartilhar inteligência, né? A gente tem pouco histórico disso, né? E é muitas vezes o que impede um combate mais aprimorado contra o crime organizado. Então eu diria que parte um pouco daí. Eu acho que tem uma questão de efetivo, mas a gente tem, assim, uma Polícia Federal altamente capacitada, né? Que é capaz, e principalmente a questão de lavagem de dinheiro, a gente tem, comparativamente, se a gente for comparar com os outros países da região, a gente tem uma capacidade de conseguir mapear como que o crime organizado funciona, que os outros países não têm. A chave é justamente conseguir trabalhar junto com Paraguai, com Colômbia, com Peru, e poder ter a confiança, né, que os outros países também têm. Assim, Paraguai é um pouco complicado, né, que também é um grande corredor de drogas, né, e um grande ponto de entrada para as drogas que abastecem o mercado, o consumo interno aqui no Brasil. Mas você tem altos índices de corrupção estatal e alto índice de criminalidade no país, né? A gente tem o nosso índice global de crime organizado que saiu agora essa semana, o Paraguai está em 4º lugar a nível mundial, né? Colômbia em 2º, o Equador também está no top 5.
Então, assim, tem a necessidade de trabalhar, a gente tem que trabalhar com as instituições dos outros países também, né? Mas de que maneira e se dá para confiar, né? É uma questão também que as polícias têm que abordar. Mas eu acho que trabalhando em conjunto na Amazônia tem um esforço cada vez maior, né? Com essa abertura do Centro de Cooperação Internacional da Polícia em Manaus, né? De conseguir articular isso entre os 9 países da região. Mas as outras partes da América do Sul tem muito menos, né? E menos perspectivas de poder trabalhar juntos de uma maneira efetiva, né? Mas acho que é necessário. Eu acho que o Gabriel traz um ponto importante, que é essa ideia da cooperação, né, com outros países da região. Que eu acho que é essencial, porque a gente está falando, né, de uma droga que é produzida, que está vindo, tem origem nesses outros países. Então, esse trabalho de cooperação policial é essencial. Agora, quando a gente está falando desse trabalho mais de fiscalização nas fronteiras, me parece que a única forma da gente ser capaz de dar algum tipo de escala para esse trabalho, pensando uma articulação interinstitucional entre os governos estaduais e a União, né? Seja com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com as Forças Armadas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessas experiências de bases fluviais que vários estados da região criaram, né, que são estruturas, né, no meio dos rios, funcionam como barcos, quase que com uma estrutura de hotéis, porque as pessoas, quando elas vão ficar nessa base fluvial, elas ficam 30 dias, né, longe, então elas têm que se alimentar dentro desse barco, tudo, né, toda a estrutura tem que estar dada nesse barco, mas são estruturas que têm se mostrado exitosas porque você faz de fato uma integração ali na prática, tá todo mundo, esses atores da União, do Estado, eventualmente do município, todo mundo numa mesma estrutura física, no meio do rio, fazendo essa fiscalização, porque, né, existe essa perspectiva de que quanto mais próximo da fronteira, maior o volume dessas apreensões, porque à medida em que isso vai avançando, Brasil adentro, essas cargas elas vão, né, se difundindo. Então, uma parte vai para Manaus, uma parte vai para Belém, uma parte vai para o Centro-Oeste. Então, ao mesmo tempo que é uma estratégia muito inteligente, é uma estratégia muito cara, né, Rosiane? Então, acho que é importante também que isso seja dito. Então, de um lado, nós temos uma polícia federal, né, polícias federais, tanto a rodoviária federal quanto a polícia federal, com um pouco mais de 12 mil pessoas de efetivo cada um, para tudo, né, se a gente for pensar, a fiscalização no aeroporto, quando a gente pega um voo, né, até esse olhar para a segurança nas fronteiras, é a mesma, né, a mesma polícia que está fazendo essas investigações para descapitalizar o crime, e a gente está falando de uma região em que tudo é muito caro, né? Então a gente fez ali uma conta nesse último relatório em que a gente mostra que o custo de você percorrer 500 quilômetros num rio ali na Amazônia, o custo de combustível é 25 vezes maior do que você percorrer 500 quilômetros com uma viatura 4x4 numa rodovia aqui no interior de São Paulo. Então, eu acho que isso é algo que talvez a União ainda não tenha entendido, quando a gente fala do ponto de vista de distribuição de recursos. Então, tem que fortalecer a capacidade institucional de Polícia Federal? Tem. Mas a gente também precisa entender que tem o custo Amazônia, né? E o fazer segurança pública na Amazônia é caro. Então, esse ano, por exemplo, nós tivemos, em março, um corte muito significativo do Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse corte no Fundo Nacional de Segurança Pública impactou nas diárias que são enviadas para os estados. O que isso significa? Que os policiais que ficam nessas embarcações, né, que a gente está falando, como é que você segura? Você traz uma reflexão, como é que você segura esse policial federal numa região de fronteira? Quais são as estratégias do ponto de vista de política de recursos humanos para manter gente lá? É muito difícil, você tem que dar algum tipo de adicional no salário para essa pessoa ficar nessas regiões afastada da família dela. Então, quando vem esse corte impacta diretamente na diária, que era esse adicional que ia para esse profissional que fica 30 dias no meio de uma embarcação fluvial no meio do Rio Solimões. É disso que a gente está falando. Então, se o governo federal não entender que o custo de fazer segurança pública na Amazônia é maior e que esses estados, por estarem muito vulneráveis devido à sua, né, localização geográfica mesmo, em relação aos principais produtores de droga, dificilmente a gente vai dar conta. E hoje a forma como é feita a distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, por exemplo, é algo que vai, né, assim, eles têm ali uma conta, mas na prática todo mundo recebe os mesmos 43 milhões. Só que os 43 milhões, né, no Amazonas, eles vão render muito menos. Então a gente precisa entender que ali a necessidade de recurso é outra. E aí eu acho que a gente também tem um desafio que é Brasília,
né, na prática. A gente está aqui fazendo essa discussão sobre a necessidade de fortalecer institucionalmente a Polícia Federal, no momento em que o Congresso acaba de aprovar o que está sendo chamado de PL antifacção, que tira 350 milhões dessa mesma Polícia Federal. Então, ainda que seja legítimo uma discussão sobre para quem que vai os recursos dos bens apreendidos durante as operações, o fato é que, me parece, e eu espero que isso seja resolvido no Senado, que o Estado brasileiro, né, ou pelo menos o Congresso, vai ter que dar uma resposta para isso. Vocês vão cortar mesmo? Então, esse dinheiro não vai mais para o fundo da Polícia Federal? Então, vai ter um recurso extra para a Polícia Federal? Porque, na prática, enquanto o Brasil todo está discutindo crime organizado, né, e o avanço de facções como esse tema central que deve pautar as eleições do ano que vem, por outro, o Congresso está tirando dinheiro dessa mesma polícia, que é a única que tem capacidade de investigar essas facções que têm atuação transnacional, né? Então também é um tanto quanto contraditório isso. Parece que a gente avança num lado e recua no outro. Então, não é mais só sobre ter mais efetivo, a gente está falando, né, de questões muito práticas. No ano que vem, eventualmente, a gente tem 350 milhões a menos para essa força. O que tem já não está sendo suficiente. Às vezes chega relato de que não tem nem gasolina. Você falou a questão do barco. Quantas vezes a gente não ouve relatos de que não tinha nem gasolina para fazer a operação pelo rio ali na fronteira? É sobre isso que a gente está falando, sobre esse enfrentamento da fronteira, enfim, né? Sim. Uma situação muito... E fala-se muito sobre essa falta de cooperação com outros países, mas quando a gente cita Tabatinga, por exemplo, o batalhão da região tem um efetivo de cerca de 60 policiais, enquanto Letícia, na Colômbia, tem 10 vezes mais do que isso, segundo eles próprios reconhecem lá. Então tem uma limitação dentro 60, desculpa interromper, mas 60 A policiais. gente está falando da cidade que vocês trouxeram todo o ponto aqui, que é o grande foco Sim. ali no norte, em Tabatinga. Exato, e do outro lado da avenida, em Letícia, tem 10 vezes mais do que isso, assim. Então, eu queria entender também, assim, até que ponto essa narrativa de falta de cooperação também acaba sendo, enfim, uma autoproteção. Isso, uma autoproteção. Para a própria insuficiência. Né? Algo para se justificar ali, e até que ponto isso de fato é real, assim, a gente tem visto avanços. Porque recentemente também a gente viu a prisão em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, do Tuta, né, que é uma liderança importante do PCC. Isso decorre de algum tipo de avanço nesse sentido? Enfim, como que vocês enxergam? É difícil equacionar, não sei, o número de efetivos de policiais muitas vezes não coincide com uma melhoria na segurança pública. Letícia, acho que exemplifica um pouco isso, né? Tem taxas de homicídios abaixo de Tabatinga, mas eles também não conseguiram controlar esse avanço das facções naquela região, né? Mesmo com um contingente policial muito maior do que Tabatinga. Eu acho que parte desse fracasso desse lado da fronteira é justamente porque as duas polícias também não trabalham juntas, não se interagem, nem conhecem quem é o comandante, né, da outra cidade, da cidade irmã, né, basicamente. Então esse é um problema sério, né? E é isso, aliás, as dinâmicas do crime nas fronteiras, muitas vezes, tem gente dos dois lados da fronteira que fazem parte da mesma organização, que cruza a fronteira constantemente, né? Mas a polícia não faz a mesma coisa, né? Então é isso, né? Tem uma questão assim que o crime organizado dita o ritmo, mas as agências estatais não conseguem seguir esse ritmo, né? Não conseguem acompanhar o avanço do crime organizado. A questão da Bolívia, eu tenho a impressão, e isso é mais opinião, assim, que diz um pouco sobre a escala do envolvimento do PCC na região e o quanto o PCC conseguiu avançar tanto na Bolívia e no Paraguai, né? E isso partiu muito do mapeamento que a Polícia Federal fez aqui no Brasil, né? Acho que teve uma questão pontual que a Polícia Boliviana conseguiu cooperar para a prisão do Tuta naquele momento específico, mas também está claro, e eu não sei se isso também consegue entrar no podcast, mas também está claro que o Tuta tem proteção ali na Bolívia para morar lá por muito tempo, né? Inclusive das agências policiais ali na região, né? Isso ficou um pouco claro Então você tem uma infiltração do crime organizado nesses outros países, né? E a habilidade dessas facções de corromper os agentes estatais nesses outros países também, que é muito preocupante. O PCC no Paraguai é uma força incrível, assim, tanto nos presídios quanto nos centros urbanos. Acho que isso que o Gabriel traz é essencial, né? Tem o caso do Tuta, tem uma matéria recente do Fantástico, que mostra lá, né, as mansões em Quilmijão, que é uma outra liderança do PCC, que fica em Santa Cruz de la Sierra, onde ele residiu. Então, né, ele é procurado pela justiça brasileira, mas isso, né,
as matérias mostram, todos com proteção de policiais bolivianos. Então, acho que essa questão da corrupção estatal, e assim, a gente está falando dos países vizinhos, mas o mesmo acontece no Brasil, né? Não sejamos ingênuos. Acho que essa questão da corrupção estatal, ela é talvez um dos maiores desafios dificultadores da gente fazer esse enfrentamento. Então, especialmente no nível local, porque aí também é muito mais fácil você cooptar, né, o Estado, seja a força de segurança, seja o vereador, né? Vamos pensar o que foi a morte, né, do Dom e do Bruno, né, e toda a corrupção naqueles municípios na região do Vale do Javari, como isso repercutiu. Então também é reconhecer que a gente está falando, né, majoritariamente de dois grandes grupos. A gente tem os grupos, as facções locais que atuam nesses territórios, na Amazônia hoje 17 atuantes, mas a gente tem Comando Vermelho e PCC como esses dois grandes grupos que têm operado e feito parcerias com esses outros, essas gangues, né, esses grupos menores. E são organizações criminosas, cada uma delas, né, oriundas do Sudeste, com mais de 30 anos de existência, de base prisional, né? Vamos lembrar que a gente está falando de duas organizações criminosas que surgem no sistema prisional, cujas lideranças estão presas e continuam dando ordens, né, e tocando os negócios dessas facções, mesmo presos. Então, tudo isso só foi possível, esse movimento de expansão que a gente vê hoje, por conta da corrupção do Estado. Então, acho que isso é chave, e é isso que talvez acho que não fique tão claro sobre como o Brasil vai fazer para enfrentar. A Rosiana citou aqui o exemplo dessa operação no Rio de Janeiro, né, que o governo ficou ali tentando dizer que ela foi um grande sucesso, né, vários policiais mortos, mais de 120 vítimas. O que isso de fato representou do ponto de vista de um abalo para o Comando Vermelho? No dia seguinte a gente já tinha imagens de moleque circulando com fuzil no Alemão. E quando a gente olha esse contexto nacional, né, da atuação do Comando Vermelho, a gente pensa, isso representou qualquer tipo de abalo para a estrutura do Comando Vermelho? Não, né? Então, assim, se a gente não for capaz, por um lado, de descapitalizar essas organizações criminosas, e aí eu acho que o Brasil tem feito avanços importantes, a Carbono Oculto mostra isso, né? Acho que quando chega na Faria Lima, mostra que as autoridades sabem que esse dinheiro está circulando, que existe uma contaminação já das economias lícitas, né? Então, esses grupos, eles começam a expandir seus negócios, né? Então, eles não atuam mais só no narcotráfico. O relatório trouxe agora, por exemplo, algo que é muito preocupante, acho que o Gabriel falou um pouco dessa sobreposição das logísticas dos diferentes ilícitos. A gente mostra como o Comando Vermelho passa a controlar a extração ilegal de minério no Mato Grosso, né? Então, especificamente a partir da terra indígena Sararé, que é um lugar que a gente pega para olhar, porque foi a terra indígena mais devastada no ano passado. Uma das cidades que compõe essa terra indígena, que é Vila Bela da Santíssima Trindade, foi a cidade mais violenta da Amazônia no ano passado, e é uma cidade que o Comando Vermelho tomou conta dos muitos garimpos que tem nessa terra indígena, e inclusive com cobrança para outros garimpeiros que atuam na região. Então, estabelecendo um pouco aquele modus operandi que eles têm, por exemplo, nas comunidades do Rio de Janeiro, de venda de serviço, de cobrança. Como se fosse o síndico do garimpo ali, né? Exato. Então, assim, se você quer explorar, você quer continuar extraindo minério daqui, então você vai ter que pagar uma mensalidade, né? Então, começa... Então, assim, toda essa expansão, ela só é possível por conta dessa corrupção. Quem tá, né, acho que os agentes estatais dos territórios ficam muito mais vulneráveis, então é por isso que é importante que a gente tenha agentes da Polícia Federal, a ABIN cada vez mais também participando dessas investigações e munindo outras agências de informações de inteligência. Eu acho que a gente tem esses exemplos do Ministério dos Povos Indígenas, que são as desintrusões, né, que é basicamente remover os invasores dessas terras indígenas. A gente teve na terra Yanomami, Munduruku, agora na Sararé, que mostram que essa atuação interagências é o que a gente tem de mais efetivo. Se a gente for pensar, os resultados da desintrusão na terra indígena Sararé em menos de 3 meses é um prejuízo de 250 milhões para o crime organizado, né? Para esse mesmo Comando Vermelho. Então, isso sim é muito efetivo. Agora, isso passa por investir nessas investigações e nessa interlocução, seja com outros países, seja com outras agências que atuam no território, mas também necessariamente por olhar para a corrupção estatal, porque se você não olhar para a corrupção estatal, essas investigações elas não avançam.
E da mesma forma que se fala assim, não tem como asfixiar esse narcotráfico se você não vai na parte financeira, obviamente. Também dá para pensar que seria impossível asfixiar se não fizer um bloqueio maior dessa entrada pelas fronteiras. Eu acho que eu estou assustada até agora com aquele dado de que dessas apreensões só 2 ou 3%. Estou falando sério, assim, eu não tinha ideia de que só representava isso, 2 a 3% da droga que circula. Então, assim, é possível asfixiar esse narcotráfico sem enfrentar o problema das fronteiras? Não, não é possível. Eu acho que, de novo, tem uma questão difícil de mercado, né? De demanda. Então, não sei se... Como é que a gente vai asfixiar a entrada de uma mercadoria que está em demanda, né? Que as pessoas querem consumir. Tanto aqui quanto na Europa, né? No mundo inteiro, né? Eu acho que tem outras maneiras que a gente tem que pensar sobre isso, né? Que eu não sei, difícil pensar que a gente vai conseguir impedir, né? Impedir nunca em nem canto nenhum do mundo se conseguiu, Sim. mas pelo menos mitigar, diminuir, isso vai Sim. ter que ser feito. Aí a questão é, enquanto não faz isso, quer dizer, se ficar só apreendendo 2% e deixando que esses outros 97, 98 circulem, entrem pelo Brasil para daqui vir para o mundo, quer dizer, como é que vai se vencer o narcotráfico dessa forma? Uhum. E eu acho que o problema adicional, é o que a Samira traz também, é que quando a gente fala das facções hoje em dia, a gente não tá falando só de tráfico de drogas, né? E acho que é um debate que a gente mesmo está tentando avaliar, o Fórum também, outras instituições, né? De quanto que essas facções ainda dependem do tráfico de drogas como sua renda principal, né? E acho que teve um processo evolutivo e de diversificação do crime organizado nessa última década, principalmente no Brasil, muito alarmante, né? Que são grandes empresas, né? Se você fala com o pessoal da Receita Federal hoje em dia, eles usam a terminologia de são empresas criminais, né? Não são eles nem usam o termo mais organizações criminosas, né? São grandes empresas, diversificadas, que atuam em vários mercados legais e ilegais. E você tem um problema adicional de, muitas vezes a gente pensa do crime organizado como hierarquias muito estabelecidas e ordens que são seguidas, estratégias que são boladas, né? E muitas vezes tem isso, né? E acho que teve o avanço das facções na Amazônia, teve um pouquinho de uma decisão estratégica do PCC e do Comando Vermelho de avançar naquela região, pelas razões que a Samira trouxe também, estratégicas para escoamento nacional e transnacional do tráfico de drogas, principalmente, né? Mas não só isso, né? Mas o que fica claro também é que o crime, muitas vezes, não é tão organizado quanto a gente acha que ele é, né? E o que a gente vê, muitas vezes, são empreendedores criminais, né? Muitas vezes afiliados às facções também, mas tem iniciativas de indivíduos, né? Super conectados com política local, com agentes policiais e com facções, muitas vezes, que conseguem burlar justamente fiscalização, conseguem achar novas rotas para evadir polícia, para trazer droga, ouro, né? O que seja, pelas fronteiras, né? Então a gente está lidando com isso, né? O crime organizado e o crime desorganizado também, né? Mas que também é muito poderoso, consegue influenciar nas dinâmicas de segurança pública, né? Esses empreendedores criminais, muitas vezes, eles não precisam da autorização do Comando Vermelho para matar alguém, né? Eles são muitas vezes os chefes do crime local que resolvem as disputas ali deles do jeito que eles querem, né? E eles podem falar, eventualmente, que são filiados ao Comando Vermelho, mas eles têm sua própria iniciativa e seus próprios negócios, né? Eu vou repetir a pergunta para ela, se é possível asfixiar esse narcotráfico sem conseguir fazer esse combate efetivo de entrada de drogas nas fronteiras. Eu acho que respondendo e até refletindo a partir das falas aqui, Rosea, fiquei pensando, porque a gente esteve em Tabatinga recentemente, e a gente está falando o tempo todo aqui, né, dessa tentativa de bloquear ou minimizar a entrada dessa droga via fronteiras, e aí eu acho que essa região da Amazônia com uma rota muito estratégica, e a gente está falando da Polícia Federal, do Rodoviária Federal, da ABIN, das polícias estaduais, mas a gente não falou quase do Exército, né? E em Tabatinga, curiosamente, a gente tem uma unidade do Exército, né? Milhares de soldados, que a gente não entende muito bem o que faz. Né? Eu acho que esse é um ponto também não solucionado do debate sobre fronteiras no Brasil. Então, assim, a Polícia Federal tem 12 mil homens e mulheres no seu efetivo, de fato, mas o Exército Brasileiro tem muito mais do que isso. E a gente não está trazendo, e veja, eu não quero fazer parecer que o que eu estou defendendo é que com comando e controle a gente vai resolver o problema da Amazônia, porque eu estou convencida de que não é isso, a gente precisa levar cidadania para esses territórios, acesso à justiça de fato. Agora,
a gente também precisa reconhecer que o Exército Brasileiro tem um papel crucial no controle de fronteiras que não está sendo feito. Né? E que o Exército não quer fazer. Então a gente tem inclusive esse caso que a gente acompanhou, que foi essa grande apreensão numa aldeia na região do Vale do Javari, que chegam as polícias estaduais a partir de uma denúncia e encontram 6 toneladas de pasta base de cocaína nessa aldeia. 20 quilômetros mata dentro. Chegou lá, bom, então como é que esses policiais vão sair de lá com 6 toneladas de cocaína? Como é que você transporta? O que eles fazem, né? O que as forças de segurança fazem? Vamos acionar o exército, porque quem tem um helicóptero, que é aquele Black Hawk, que é capaz de pousar numa área de selva, é o exército. As forças de segurança estaduais não têm esse tipo de helicóptero. E aí eles solicitam o apoio do exército, e o exército diz que não vai, porque não teria combustível, enfim. E eles começam a fazer esse transporte da droga carregando mochilas. 20 policiais carregando mochilas por 20 quilômetros naquele sol a pino. Depois de 3 dias carregando e percebendo que, né, ia levar mais não sei quantos dias e 1 hora os próprios traficantes iam voltar lá e pegar essa droga de volta, é que, enfim, o exército resolve mandar esse Black Hawk, aí eles, né, abrem uma clareira, desce o helicóptero e remove essa droga do território. Então, a gente está falando muito de cooperação com outros países, cooperação entre agências, mas o fato é que o Exército Brasileiro se recusa, né? E aí eu tô até usando uma expressão forte, porque é isso que a gente tem visto na prática, se recusa a trabalhar de forma integrada com as forças locais de segurança para barrar a entrada de todos esses ilícitos e fazer um controle mais efetivo de fronteira, né? Porque entende que não é o seu papel. Então, eu acho que também se a gente não avançar e não trouxer para esse debate quem de fato tem gente para isso, porque a Polícia Federal, é isso, ela está em todo canto e não tem gente, mas o Exército tem gente. Então, eu acho que se a gente colocasse o Exército para exercer ali um trabalho efetivo de controle de fronteiras junto com as forças de segurança locais, talvez a realidade fosse diferente. Falta realmente nas nossas Forças Armadas pensar no crime organizado como uma ameaça à segurança nacional, né? E acho que os países da região, a Colômbia principalmente, eles conseguem pensar nisso de uma maneira muito mais deliberada, né? Tanto pela história deles, do conflito armado que eles tiveram, né? Mas se a gente for pensar, o que o Ítalo trouxe, né? Essa questão a presença territorial do crime organizado nas fronteiras, em várias cidades médias e grandes da região amazônica, né? São ameaças, né? E eu falo presença territorial, muitas vezes é domínio também, né? A gente sabe que essas facções também têm domínio de vários bairros e vários grandes centros populacionais da região amazônica também, né? Isso é uma ameaça à segurança nacional. Falta a gente começar esse debate, né? Pensar o crime organizado como esse grande também vetor de ameaça. Geralmente, quando se fala nessas operações, aí vem a discussão, tem que ser GLO, não precisa ser GLO, então explica tecnicamente o que é que pode ser feito, porque às vezes tem também umas operações ali, e o Exército costuma muito falar sobre as operações de região de fronteira, mas muito mais dessa chegada das pessoas que estão avançando, né? Por exemplo, as pessoas que vêm da Venezuela, enfim, explica tecnicamente para a gente de que forma precisaria ser isso, se isso tem que vir um comando que fosse de ministérios, né, defesa e justiça para poder negociar, então para entender tecnicamente, porque assim, é uma frase muito forte e para a gente avançar nisso, porque é uma declaração assim que merece reflexão. Mas em regiões de fronteira é constitucionalmente o que está previsto na atuação do Exército, né? Então assim, GLO precisa para atuar, por exemplo, você mandar uma unidade do Exército para fazer patrulhamento ostensivo no Rio de Janeiro, mas nas regiões de fronteira em terras federais, não há por que o Exército não atuar. E é o que a gente está falando quando a gente fala da Amazônia e de toda essa região, né? Então, quando a gente está falando ali de Tabatinga, que é uma cidade que é fronteiriça, né? Tríplice fronteira, não é à toa que a gente tem ali uma unidade do Exército local. Eles podem atuar. A grande questão né, o que eu acho que o tempo todo a gente se pergunta, o que o Exército está fazendo ali? Porque quando a gente vai nesses pontos estratégicos, quando a gente vai nesses locais que tem uma unidade das forças de segurança, que você tem equipamentos estatais, nós não vemos a presença do Exército dessa forma, né? Então, acho que precisa chamar a responsabilidade e chamar esse debate, né? Por que essa resistência tão grande em atuar junto com as forças de segurança
nessas regiões fronteiriças, já que essa é a prerrogativa do Exército, constitucionalmente falando. Não É uma parece um discussão, desvio. inclusive, parecida com a que a gente tem relacionada a golpes, assim, que a gente tem visto uma explosão de golpes no Brasil, os golpes superaram os 2 milhões, segundo o último anuário do Fórum Brasileiro, só que as soluções integradas entre estados e que, enfim, extrapolem só um estado para ter esse combate mais amplo, assim, em relação a golpes, ela é mais restrita, e em relação ao crime organizado também, que acaba tendo, enfim, essa atuação mais integrada, assim, que acaba do crime organizado, que acaba reverberando em diversos estados, ela é até difícil de ser combatida por uma força policial só do Amazonas, só do Pará, assim. Então, justamente essa integração acho que seria importante para se pensar mesmo um combate mais efetivo que vem da região de fronteira para desembocar em portos, seja de Santana, no Amapá, seja de Santos, aqui no Sudeste, em São Paulo, enfim. Não, esse é um ponto muito importante. E justamente porque a gente está vendo os mercados criminais que mais estão crescendo e mais estão alimentando essas grandes organizações criminosas são os mercados criminais não violentos, né? Ou que superficialmente a gente não associaria com muita violência. Como golpes digitais, contrabando, falsificação, né? E para esse tipo de mercado criminal, você precisa de cooperação com Receita Federal, com polícia investigativa, né? Não dá para depender só do operacional de tentar apreender a mercadoria, né? Foram vários pontos levantados aqui hoje, mas eu vou pedir para vocês fazerem mais algumas provocações, assim. Qual a principal provocação que vocês querem deixar para a gente sobre esse tema, focando nessa questão das fronteiras? E eu vou jogar assim tão rapidinho no final. Ter um ministério específico da segurança pública pode fazer diferença? De fato, é algo necessário no país? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública defende, né, desde da última eleição, a criação do Ministério da Segurança Pública. O breve momento que a gente teve esse ministério na gestão Temer, ele fez a diferença, né? O Raul Jungmann, que foi o ministro da Segurança Pública, conseguiu, né, se a gente for pensar, a aprovação do Sistema Único de Segurança Pública, a reforma do Fundo Nacional de Segurança Pública, muito do que a gente se beneficiou ao longo dos últimos anos de arranjos institucionais, se deram durante a existência desse Ministério da Segurança Pública. Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vem defendendo isso desde do último processo eleitoral, junto a várias candidaturas, e isso se mantém. Então, eu tenho a impressão que isso faria toda a diferença, porque colocaria a segurança pública no centro do debate. Hoje, da forma como o Ministério da Justiça está estruturado, você tem, né, uma profusão de pautas relacionadas ao acesso à justiça e uma profusão de pautas relacionadas à segurança pública. Uma atropela a outra e muitas vezes nenhuma delas ganha prioridade. E aí eu acho que talvez esse seja o nosso debate daqui até o próximo pleito, né? Então, acho que está muito claro que segurança pública vai ser um dos temas centrais no debate público e da agenda eleitoral em 2026. A população se sente insegura, tem demandado cada vez mais do Estado soluções que atendam às suas demandas, né? Por insegurança, medo do crime. E vai ser muito difícil a gente fugir do debate de fronteira. Na verdade, é impossível, porque a gente está falando que boa parte do debate sobre segurança pública no Brasil decorre ou do tráfico de drogas ou do tráfico de armas, né? Seja o tráfico de drogas como esse mercado ilícito que vai movimentar milhões, bilhões, altamente integrado hoje, né, no mundo todo, e o tráfico de armas que está alimentando especialmente esse armamento, né, mais pesado, e que a gente tem visto nas cidades, por exemplo, do Sudeste, e que atemorizam a população. Então, o debate sobre fronteiras, necessariamente, ele se coloca pelo menos a partir dessas duas perspectivas. Agora, eu acho, enfim, me parece que ao mesmo tempo que esse é um debate que se coloca como central, quando a gente olha, por exemplo, as discussões hoje da PEC no Congresso, né, da PEC da Segurança Pública, do PL Antifacção, e agora a gente teve a criação da CPI do crime organizado,
o tema das fronteiras ainda não tem sido endereçado dessa forma, né? Então, talvez seja esse, inclusive, um dos gargalos. A gente está o tempo todo rodeando o assunto, porque a gente tem, né, acho que hoje, 3 grandes debates no Congresso Nacional, girando em torno da segurança pública e, especificamente, dessas facções criminosas, mas a gente não está falando de um tema-chave que é, né, essas fronteiras porosas que a gente tem e a nossa ineficácia em controlá-las. Eu acho que o grande debate que a gente está vivenciando agora, que a Samira também trouxe, é justamente quem que vai cuidar da segurança pública e quem vai combater a criminalidade, né? Tem toda uma disputa entre entes federativos nesse momento muito forte, né? Que os estados querem ter o controle sobre isso e o governo federal está tentando buscar maneiras de conseguir articular soluções para aprimorar esse combate, né? Eu acho que a criação do Ministério de Segurança Pública, a Samira trouxe, talvez seja um caminho de trazer o governo federal mais nessa discussão, né? E tem essa necessidade. Muita da nossa fragilidade no combate ao crime organizado é o fato que, a nível nacional, a gente tem pouco que o governo federal está conseguindo fazer, né? E fica à mercê dos estados que, como você trouxe também, tem essas sérias limitações, né? De capacidade e de pessoal que não consegue controlar as fronteiras, né? Eu acho que está muito claro pra gente que o governo federal tem muito mais espaço ali para poder apoiar em termos orçamentários, em termos de instituições, né, para ajudar melhor nesse combate nas fronteiras, né. Eu acho que o último ponto, assim, de provocação que eu queria trazer é justamente, olhando as fronteiras, também não ter esse olhar insular, né, não olhar só pro nosso lado das fronteiras, tentar entender justamente o que está acontecendo nos outros países vizinhos, né, porque a gente sabe que tá tudo meio que condicionado e tudo conectado, né, não dá pra gente só tentar resolver os nossos problemas aqui, né? E a gente tem também grandes capacidades de poder aprimorar o combate e a iniciativa dos outros países, né? A gente tem a Polícia Federal que tem o programa Ouro Alvo, né? Que é um grande exemplo, assim, uma grande solução que tem sido implementada para tentar combater o garimpo na Amazônia, que pode ser exportado para os outros países. Os países da região não têm programas parecidos, tecnologia que consegue rastrear a origem do ouro dessa maneira, né? Então esse tipo de intercâmbio, de aprendizagem também é necessário entre os países. Queria só deixar um convite que a gente tem publicado uma série de reportagens no site do Estadão sobre justamente a dinâmica do crime organizado na Amazônia, regiões como Tabatinga, cidades como Atalaia do Norte, Benjamin Constant, enfim. E a gente tem retratado não só esse mapa do crime organizado na Amazônia, com base em estudos do Fórum e de outras entidades, mas também os impactos nas populações locais e como que o narcotráfico ele tem se inserido também em outras dinâmicas ali de pesca ilegal, tráfico de armas, crimes ambientais diversos. Então acho que isso ajuda também a entender um pouco dessa discussão que a gente teve aqui, que enfim a gente poderia ter por horas ainda. Por horas. E ficam os links aí das reportagens, material todo exclusivo, muito material mesmo, muitas informações. Se vocês quiserem deixar também algum indicativo, a gente já põe na transcrição aqui do programa, algum endereço, algum site, alguma coisa que vocês queiram, que a gente já põe. Acho que o relatório, Ítalo, esse último que a gente lançou, Cartografias da Violência na Amazônia, tanto, né, esse diagnóstico com os números, quanto essas experiências promissoras, a gente fala do ouro-alvo, então a gente fala de políticas públicas que têm feito a diferença, então também pra gente não achar que é terra arrasada, né? O Brasil sabe o que fazer. É importante dizer isso, né? A gente tem tecnologia e gente muito competente que sabe o que fazer. O desafio é da escala, né? Acho que eu tenho o nosso Índice Global do Crime Organizado, que foi lançado agora semana passada, né? Que a gente rastreia 15 mercados criminais e 12 indicadores de resiliência em todos os países do mundo. Então, acho que é uma ferramenta valiosa para a gente entender tanto o que está acontecendo aqui no Brasil quanto na região como um todo, né? E a gente também tem o nosso relatório sobre a Tríplice Fronteira ali de Tabatinga e Letícia também, que aborda esses temas de narcotráfico e cooperação internacional. Então, vamos lá, produção. Na descrição aqui do programa, todos os links, super agradeço. Ítalo Lorré, repórter da editoria de Metrópole, obrigada pela pauta, pela escolha dos convidados e super obrigada a vocês também. Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito obrigada. Obrigada, Zé. Muito obrigada também, Gabriel Funari, que é pesquisador da Iniciativa Global contra o Crime Organizado e Transacional. E eu agradeço, claro, principalmente a você que nos acompanha toda semana aqui no Dois Pontos, sempre discutindo um tema relevante com dois convidados que não precisam ter necessariamente pontos de vista antagônicos, podem ser complementares. O que a gente quer é aprofundar as discussões e ajudar você a ter o próprio ponto de vista. Até mais.